Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Aula de número... Não é aula, né? É uma questão. Questão de número 25, pessoal. Questão sobre o artigo. Resolução de questões aqui no canal. Eu tenho que fazer aquele pedido, né? Para vocês que não se inscreveram no canal ainda. Eu vou pedir para que se inscrevam, porque isso é muito importante para ajudar o canal que tanto ajuda vocês. Se você já está inscrito e quer continuar colaborando, você pode curtir e compartilhar, me seguir nas redes sociais, que ajuda bastante também. Quer ajudar de forma financeira? Você pode clicar em Valeu aqui embaixo, no coraçãozinho, pode se tornar membro do canal ou solicitar o nosso Pix via redes sociais. Agora sim, tá aqui a questão. Eu vou contar até 5. Vocês dão um pause, resolve, a gente já corrige. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5. Pois bem, a questão pede o seguinte: a classe das palavras destacadas abaixo está correta, exceto na opção, e uma delas está errado, né, pessoal? Está tudo certo, e uma delas não é aquilo que está dizendo ali. E aqui nós temos já a opção certa. Essa aqui está certa, não é essa, né, a certa da questão, porque ele quer errada. E nós temos ali um A, ó, ter pensado a mesma coisa. Vocês devem ter percebido que foram retiradas, né? Tá meio que descontextualizado, mas tem que fazer um esforço para entender, tá? Ter pensado a mesma coisa, tá dizendo que é artigo, e é um artigo. Por quê? Porque o artigo, pessoal, é a palavra que define ou indefine o substantivo. Nós vimos isso. E aí tem aquela regrinha, né, para reconhecer o artigo. Onde houver um artigo, depois haverá um substantivo. Isso aqui pode ser um pouco complicado para o aluno que não estudou, que não fez o curso completo aqui de gramática, né, no canal. Por quê? Ah, professor, então esse mesmo aqui é um substantivo, porque o artigo substantivo é qualquer palavra. Sim. Porém, quando vocês tiverem duas palavras, né, e vocês perceberem que uma for mais substantivo do que a outra, o substantivo, claro, que vai ser, né, aquela que vocês perceberem que é mais substantivo. Para isso precisa de leitura e de estudo. Nós temos ali a mesma coisa. Ah, então mesma virou substantivo. Virou substantivo? Então o que é coisa? Substantivo também? Um substantivo do lado do outro? Não, gente, você tem que perceber aqui, e aí tem aulas aqui no canal e a gente desenvolve esse assunto, né, no curso pago, na plataforma. Isso a gente faz, tá? A gente trabalha bastante com isso porque é dúvida de muitos alunos. E eu já estou falando porque eu sei que muitos vão ficar pensando: ai, professor, mas por que o A não substantiva a mesma? Porque mesmo aqui é um pronome, né, pessoal? Pronome adjetivo de coisa, do substantivo coisa. Se isso aqui vira substantivo, isso aqui vai ser substantivo também, um substantivo do lado, não tem como. Então eu tenho que dar uma analisada, né? Onde houver um artigo, depois haverá um substantivo. Onde houver um artigo, depois haverá um substantivo, tá? Aqui. E esse mesmo é pronome adjetivo de coisa, tá? Então bastante cuidado, né, com essas questões. Eu já sei que o A é um artigo, porque o substantivo está ali, o substantivo coisa, tá? O pronome é a palavra que substitui o substantivo. Esse A não está substituindo substantivo nenhum, né? Ó, Maria estudou comigo, ontem eu a encontrei na faculdade. Esse A, né, substitui Maria. Se fosse um O, Pedro estudou comigo, ontem eu o encontrei, né, na faculdade. Então, também não está substituindo nada, que não dá para dizer que é um artigo. E preposição também não vai ser, né? Mas a gente vai falar da preposição. Olha aqui, ó. O veículo... Aqui sim, ó. O veículo revolucionário. Artigo é a palavra que define ou indefine o substantivo. Tá ali, ó. Tá definindo, era o veículo, não era um veículo. Onde houver um artigo, depois haverá um substantivo, que tá mais fácil, ó. Aqui é que revolucionário, vocês sabem que é adjetivo, que tá caracterizando o substantivo veículo. Ah, professor, eu tenho duas palavras, se fosse o revolucionário veículo, então revolucionário seria substantivo? Não, porque veículo é o substantivo, revolucionário é o adjetivo, tá? Então bastante cuidado com isso. Por que tá certo? Porque nós temos, de fato, um artigo nessa opção. Tá? E aqui nós temos agora, né, já aumentou, ó, a gente já viu o que é o artigo, não pode ser artigo porque não tem um substantivo depois, né, não pode ser um pronome, tá, porque não está substituindo nenhum substantivo, ó, Maria estudou, ele está substituindo algum substantivo anteriormente? Não, não está substituindo. Então aqui a gente tem um caso de
preposição, pessoal. Preposição é a palavra que liga duas palavras. Está ligando duas palavras. Mas ela vem da regência de um nome ou de um verbo. Se destina a. Se tivesse uma crase aqui, mudaria tudo, né? Mas daí é uma aula de crase que também está aqui no curso. Não tem crase ali, né? Se destina a. A finalidade a que se destinava, né? É isso que quer dizer. E não é um artigo. Ah, como é que eu sei que não é artigo, professor? Depois não vem um substantivo, né? Esse que não é um substantivo. Não poderia estar substantivando? Gente, a que. Olha a ideia que tem aqui. Não é o que. O artigo concorda com o substantivo, o que nem tem gênero, né? Então tem um a ali que realmente é uma preposição e não é um artigo. Essa está errada e é a certa da nossa questão, a opção C, tá? Vamos ver aqui, né? Essa aqui também está certa. Ele está perguntando se é preposição mais artigo. Sim, muitos alunos não percebem. Eles acham que tem só um artigo ali, né? Ou nem percebe isso. Nos é preposição em mais artigo os, assim como dos é preposição de mais artigo os, né? Então, nos, de fato, é preposição mais artigo. Preposição em mais artigo os. Lembra que a gente estudou as contrações das preposições com as outras palavras? Nós temos aqui uma contração da preposição em com o artigo os. Tá, pessoal? E a alternativa E, que também está certa, né? Nós temos ali um a, ó, que é preposição. Perceba como é que eu sei que não é artigo, professor? Tem um substantivo depois? Não, tem um ser e tem um espalhar, então não é artigo. Como é que eu sei que não é pronome, professor? Não está substituindo nada anteriormente, né? Como nesse caso aqui. Então só pode, aí eu elimino. Não tem substantivo depois, não está substituindo nada, só pode ser uma preposição, né? Ó, a preposição é a palavra que liga duas palavras, ela vem da regência de um nome ou de um verbo, tá meio descontextualizado. Mas aí eu sei, né, pessoal, que não vem substantivo depois e que não está substituindo nada. Então, com certeza, joga na preposição, né? Então essa opção também está certa. E a certa da questão, conforme vimos, é a opção C, a letra C. Espero que vocês tenham acertado. Tá ok, pessoal? É isso aí.